Rádio Unaerp. Memória da Comunicação. A história viva da comunicação em Ribeirão Preto. Olá, seja bem-vindo, ouvinte da Rádio Unaerp. Meu nome é João Pedro Reberger e este é o Memória da Comunicação de Ribeirão Preto, projeto do curso de jornalismo da Unaerp. Nele buscamos retratar a história da comunicação de Ribeirão Preto com os profissionais referência na cidade. E hoje eu estou acompanhada da minha colega Camila Torquetti. Este programa é transmitido ao vivo pelo aplicativo e Twitch da Rádio Unaerp, YouTube e Facebook do jornalismo e da Rádio Unaerp, e também pelo site radiounaerp.com.br. Na técnica e produção audiovisual, Andrei Violante e Augusto Esquio, e na coordenação, o professor Gil Santiago. Reinaldo Bulgarelli Bestetti é graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, em 1980. Fez residência em Clínica Médica, em 1981, e Cardiologia, de 1982 a 1983, no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, da USP. Bestetti é mestre em Medicina pela USP em 85. Ele também é doutor em Medicina pela USP em 88 e livre docência pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto em 2005. Também é coordenador do curso de Medicina da Universidade de Ribeirão Preto, a Unaerp, desde 2009. Seja bem-vindo, Dr. Bestetti, muito obrigado pela sua presença. Bom, boa tarde a vocês. Eu que agradeço muito esse convite, não só honroso, mas como eu estava conversando com vocês agora há pouco aqui, me deixa muito feliz porque me traz lembranças muito agradáveis de uma época que não volta mais, né? Porque já se passaram 55 anos desde que eu entrei num estúdio da antiga Renascença, né? Que agora é a Rádio Unaerp. Então, muito obrigado pelo convite e por me deixar ter essas memórias tão agradáveis. Doutor Reinaldo, a gente que agradece, não é? E o seu tempo, e principalmente porque hoje nós vamos, como o senhor disse aí, trazer, né, fatos que estão na história da comunicação Os do causos. rádio de Ribeirão Preto, os causos. Então, embora a apresentação traga aí como um grande nome da medicina, não é? Coordenação do curso da Universidade de Ribeirão Preto. Hoje o senhor é nosso convidado para falar de rádio, de comunicação, certo, João? Certo, exatamente. E é um prazer a gente receber aqui, né? O prazer é meu, Gil. Profissionais que Pode ter certeza passaram disso. pelo rádio, que tem história para somar com a nossa memória da comunicação de Ribeirão Preto. Ok. Como surgiu o interesse na comunicação e no rádio? Ah, essa é uma história interessante. Por absoluto acaso. Absoluto acaso. Eu era amigo do Tony. Eu jogava futebol com o Tony e era amigo dele, do Wilson Tony, que foi deputado, vereador, etc, etc. E um dia o Tony falou assim para mim: você não quer fazer um teste lá na Renascença? Eu falei: eu não tenho a menor ideia de como é que faz. Não, vai lá. E toda vez que ele me encontrava, ele falava: vai lá, tal. Um dia eu fui e encontrei lá o Álvaro Neto, né? E o Álvaro olhou para mim e falou: mas você é muito jovem. E realmente eu era bem jovem, eu devia ter naquela época uns 16, 17 anos, né? Ele falou: o que você quer fazer? Eu falei: não sei, o Tony que está aí conversando comigo e tal. Ele falou: lê esse negócio aí. Aí peguei e li. Ele falou: bom, precisa fazer uns ajustes, você precisa treinar um pouquinho. Queria que você ouvisse algumas pessoas em São Paulo, me deu o nome dos radialistas da época, né? E aí depois você volta aqui e a gente conversa. Aí passaram uns 15 dias, eu voltei lá e comecei a trabalhar
de nunca ter imaginado que eu ia ser radialista. E filho de descendente, filho de imigrante italiano, né? O imigrante italiano, ele faz o melhor possível sempre. E eu comecei a gostar, comecei a ouvir aquele pessoal, ia na biblioteca Altino Arantes pegar um livro de califasia, né? Que é a arte de falar, onde o cara fala para você colocar o lápis na boca, para falar com o lápis na boca, para ter dicção, para falar de frente para a parede, para ouvir a própria voz e tal. E principalmente as pessoas que a gente se identificava, que liam muito bem, né? E naquela época a profissão de radialista era de artista. Eu tenho até hoje a carteirinha de artista, né? Então, foi por absoluto acaso. Aí eu comecei a trabalhar, fui aprimorando, fui mudando de tipo de trabalho, passei por algumas outras emissoras, até que eu não trabalhei muito, eu trabalhei mais ou menos uns 4 anos, e aí eu tive que decidir o que eu ia fazer. Naquela época não tinha curso de jornalismo, muito menos de radialismo, você aprendia na prática. Em Ribeirão Preto tinha gente muito boa. Tinha um jornalista chamado Jarbas Cunha, que ele escrevia perfeitamente, né? E outros que eu não me lembro mais. Os radialistas de Ribeirão, que a gente aprendia muito. Eu gostava muito do João Besquisa, que eu acho que ainda trabalha hoje, né? Do Íris Ribeiro, que era, na minha opinião, a voz mais bonita que o Brasil já ouviu. Aprendi muito o tipo de locução do Cid Moreira, que ele sabia como valorizar a palavra, né? E tinha um outro também que ele era muito bom. Ele mesmo falava que ele ensinou o Brasil a não gritar, né? Que o locutor gritava. Era o Vili Mendonça. Ele deve fazer parte da história do rádio brasileiro. Eu tive o prazer de conversar com ele, ouvir ele fazer uma gravação. Então, em resumo, como boa parte da vida da gente, né, as coisas acontecem por acaso. Então é isso. E nós estamos falando, doutor, da Rádio Renascença, não é? Isso aí. E o senhor lembra o ano aí, mais ou menos, desse início? Ano? Isso. Foi 1971. 71. Que eu trabalhei profissionalmente. Antes, eu trabalhava, talvez tenha sido até por isso que o Tony tenha me convidado. Naquela época, o estudante de Ribeirão Preto, o estudante secundário, ele tinha muita penetração. Ele era muito respeitado. Então, tinha um programa na Renascença chamado Contato, né, que os estudantes faziam parte daquele programa, levavam cultura, enfim, era bem interessante. E quem coordenava isso era o Galvão Amaral, que foi muito meu amigo depois e tal. E aí, em 1971, como eu já disse para vocês, houve o convite, e eu acabei trabalhando profissionalmente na Renascença. Eu trabalhei até 1972. Aí depois fui trabalhar na Brasilense, depois eu trabalhei na Rádio Cultura. E aí eu tive que decidir o que eu ia fazer da minha vida. Tive um convite para trabalhar em São Paulo, na Rádio Cultura. Mas caipira do interior, eu fiquei com medo de realmente ir para São Paulo, assumir aquele negócio. Tinha o diretor lá, era o Fuad Cassis, que tinha sido um profissional muito conhecido em Ribeirão Preto, você deve saber disso, aquele livro maravilhoso que você escreveu lá, né? Mas eu não tive coragem, aí eu resolvi fazer outra coisa que eu também gostava muito, que era o corpo humano. E daí eu decidi ser médico. E as condições de trabalho na época também, embora elas fossem muito agradáveis e, por incrível que pareça, fossem rentáveis, né? Quer dizer, o que eu ganhava para trabalhar 2 horas na Renascença eram, acho que 2 ou 3 salários mínimos por 2 horas de trabalho. Quer dizer, com poder de compra naquela época muito maior, eu acabei decidindo fazer medicina. E a última vez que eu trabalhei profissionalmente foi em 1975, quando eu fui, na verdade, ajudar um amigo meu, que era o dono da Brasilense, que estava com dificuldade para movimentar as coisas. Ele queria mudar o padrão, não era só rádio, hora certa, música, hora certa. Então é isso.
E aí nós estamos falando, o senhor está falando da Renascença, que ficava no centro da cidade, o estúdio. A Renascença era inesquecível. O prédio está lá até hoje. É na Visconde de Inhaúma, com a São Sebastião. Tinha um prédio que vendia, eu não me lembro o nome da loja, mas ela vendia artigos de beleza, pratarias, etc, etc. E depois tinha uma casa. E a Renascença era ali, e essa casa está lá até hoje, só que ela está reformada, porque naquela época a cidade era muito pacífica, então não tinha muro alto nem nada. Você entrava, subia um degrauzinho, estava logo ali na secretaria, subia o degrau, um outro degrau e estava lá no estúdio. Então, e ela ficou lá muitos anos, eu lembro. Era lá no centro da cidade. E na Rádio Renascença, o senhor trabalhou exatamente assim, com quantas pessoas, durante quanto tempo? Trabalhei com várias, eu me lembro de todas elas. O esquema era mais ou menos o mesmo, mais ou menos assim. De manhã tinha música sertaneja, mas era música sertaneja mesmo. Essa música de raiz, que vem né? da alma e tal. Então, quem fazia aquilo lá era o Oswaldo Augusto, que infelizmente faleceu e que ficou meu amigo durante muitos anos, depois que eu parei com esse trabalho. Aí, lá pelas 8 horas, entrava o Domingos Roberto, que era um disc jockey, que animava a programação e tal, que também ficou meu amigo até hoje, enfim. Aí lá, mais ou menos pelas 11h30, entrava o jornal. E quem lia o jornal era o Galvão e eu. Aí depois tinha, eu não me lembro mais, mas aí eu voltava às 1h30 da tarde para fazer um programa tipo disc jockey. E no fim da tarde li o jornal de novo, só que agora não era mais com o Galvão, era sozinho. Então esse é o esquema da Renascença, que ganhou muita popularidade, porque ela dava muita abertura para a juventude naquela época lá. Todos nós éramos jovens ali. O mais velho era o Álvaro, que deveria ter 40 anos. Uhum. Eu tinha 18, 17, o Domingos tinha 20 e pouco, o Galvão tinha 20 e pouco. Mas e tinha o Festival da Renascença, que era uma coisa marcante naquela época, né? Era no Teatro de Arena, então música popular brasileira. E era a gente que apresentava ali, etc, etc. Então, o esquema era esse. Quer dizer, e à noite era o Zé Carlos Caparelli. Entendi. O senhor citou um nome aí, doutor? E, às vezes, no começo, eu fazia um programa musical às 10 horas da noite. Imagina. Descia a pé para minha casa, eu morava ali pertinho da Cava do Bosque, né? A cidade era uma delícia, tinha 150 mil habitantes. Não tinha violência, terminava ali no viaduto da Francisco Junqueira, ela terminava ali, depois ela terminava na 9 de julho, depois ela terminava no Cemitério da Saudade e na Vila Tibério, onde era o campo do Botafogo, que por incrível que pareça era de madeira e nunca teve problema com todas aquelas pessoas ali em cima, onde é mais ou menos hoje uma farmácia ali Tem ali até hoje o clube ali. Então, era uma cidade muito agradável. Enfim, a vida era ótima. Que memória, hein? O senhor citou um nome aí que muitos poucos convidados nossos aqui citaram. Eu queria que o senhor fizesse algumas considerações do Galvão Amaral. Então, o Galvão, ele era mais ator do que ele era um bom locutor. Ele lia direitinho, enfim. Mas ele era um ator de primeiríssima categoria. E a gente ficava, Galvão, vai para São Paulo, você tem que ser ator. E na época não tinha Globo, era só Tupi que dominava. E a gente ficava no pé dele para ele ir, mas ele não foi. E ficou muito meu amigo, a gente se encontrava, até que eu perdi contato com ele pelas circunstâncias da profissão, né? E aí eu não tinha mais tempo, nada. Então, o Galvão foi convidado de vocês aqui? Ainda não. Ele trabalhou? Não. Não, ainda não. Tá. E quais eram as rádios que disputavam a audiência quando o senhor estava trabalhando? TR7 79. Não As tinha duas. nem dúvida, eram as duas. E alternavam horário. Então, por exemplo, tinham locutores de primeiríssima categoria. O jornal, por exemplo, eu competia com o Tomás Edson.
esse que faleceu, que ficou meu primo depois, casou com a minha prima por uma dessas coincidências da vida. Interessante. Era o Tomás e o Luiz Schiavone, que lia o jornal. O Luiz tinha uma voz bonita, veludada. Não sei se ele trabalha até hoje ainda. O Schiavone trabalha? Eu acredito que não, né? Ele lia o Jornal das 12. Acredito que não. E amanhã, o programa da manhã, eu não lembro direito, mas era mais ou menos popular. Tinha o Goraúce, que tinha um programa muito ouvido, né? O Disque Jockey pela manhã. Sim. Tinha Mas eu acho que o que dominava Ribeirão mesmo era a tal da Rotativa Sonora. Imagina se pode. O nome do jornal, Rotativa Sonora, que eram o Íris e o João Besquisa que liam. E liam direitinho, né? Rotativa sonora Então, na PRE7, né? Hã? Na PRE7. Era PRE7. E na 79 era o Tomás e o Luiz Schiavone. Agora, em 1972, eu fui trabalhar na Cultura e tinha lá um sujeito genial, que era o diretor-geral, chamava Amaury Medeiros. E o Amaury, ele tinha uma percepção muito fina do povo brasileiro. Então, ele modificou toda a programação. Então, a programação ficou assim. Domingo de manhã tinha o Domingos Roberto, né? Aí depois tinha o jornal. Geralmente era o Zaidan que lia o jornal junto com o Domingos. Às vezes era eu junto com o Zaidan. Aí depois da tarde eu que ficava lá. E à noite o Porto Alegre. E nós encostamos na PRE7. Eu lembro direitinho que fizeram uma pesquisa lá, porque ele dava muita penetrabilidade para o ouvinte, né? O ouvinte telefonava, a gente conversava com ele, perguntava qual que era a música, por que ele estava oferecendo aquela música, se ele conhecia alguma coisa da música, geralmente ele não conhecia nada. Então a gente explicava um pouco quem era o cantor, papapá, papapá. E com isso a audiência foi crescendo. Mas quem realmente dominava era a PRE7 e 79, com certeza. E tinha uma outra que era uma coisa fora, que era brasiliense, mas era uma espécie de FM. Não tinha FM, mas era uma espécie de FM que era música, e era uma música mais refinada, né? Ela era para o pessoal mais jovem, não era uma música popular. Então, por exemplo, você tinha muito lá Alice Cooper, Black Sabbath, rock pesado, né? O cantor brasileiro era mais Vinícius de Moraes, era mais Chico Buarque, era um pouco diferente. E a Brasiliense tinha um espaço dela. Ela não competia pelo ouvinte, ela tinha o espaço dela e ela sobrevivia muito bem. Mas, assim, PRE7 79, eu nem sei se ela... Acho que não existem mais. PRE7 ainda existe, não? Hoje a PRE7 hoje, ela migrou, né? Migrou para o FM, né? É Clube 1. Ela foi Clube AM e hoje é Clube 1. Ela trabalha com parte da programação da Bandeirantes, São Paulo. Mandaram uma informação do Galvão Amaral aqui. Né, que faleceu lá em 80. Na década de 90. Década de 90, né? Estava pelo Magazine Luiza e se apresentava com o nome de Palhaço Bem Bom. Informação do ouvinte. É isso aí. Mas vamos em frente, né? O senhor falou aí de vozes e tudo, e comentou com a gente aqui em off da propaganda do eco. Conta pra gente como que é essa gravação que tinha que ter eco numa época que não existia. Acho que eu não vou contar isso daí, não. Porque... equipamento para produção de eco, né? Começou com uma brincadeira, na verdade, né? O programa da Renascença que era mais ouvido era a Grande Parada. Era feita pelo Álvaro às 11 horas da manhã, né? E tinha uma abertura, né? Começava com uma abertura e que era a Grande Parada. Aí um dia o Álvaro me pediu para gravar a Grande Parada. E eu brincando falei para ele, a grande parada, E ele gostou, mas... bom, passou um tempo, alguém pediu para gravar com eco uma propaganda lá
E a gente teve que fazer o eco na garganta. E fizemos o eco Na garganta. aquele que eu falei, né? Renascença, sa. Outra época, né? Sem ter 55 anos. Né? Sem ter estrutura para a produção Nenhuma. desse conteúdo, né? Nenhuma. Não tinha estrutura. Quer dizer, imagina... Eu imagino que esse microfone aqui tem uma qualidade enorme. A Renascença até que tinha um microfone mais novo. Não era aquele jacaré típico, né? Que vocês devem conhecer, aquele jacaré famoso, né? Sim. O jacaré era um negócio grosso, assim, cheio de furinho, né? Que você falava nele. O da Renascença era mais ou menos esse. Mas não tinha estrutura, não tinha, era completamente diferente. O mundo era outro. Sim, Imagina, a gente pegava carta de ouvinte. Hoje, na época do e-mail, né? E tem a propaganda da Maioral também. Vamos emendar já, estamos falando de propaganda. Como que era o texto da Maioral, que é fantástico, né? Será possível que tenha algum dono da Maioral ainda ouvindo isso aqui 55 anos depois? Eu acho que não é mais crime, né? Não. Mas é porque as propagandas, elas eram feitas assim de... Bom, não tinha curso de jornalismo. Né? As pessoas aprendiam no dia a dia. Então, hoje em dia, parece brincadeira falar o que eu vou falar agora, né? Vocês têm... O estudante tem estrutura, ele aprende como escrever. Mas naquela época não era assim. Você começava... Né? Muitas vezes o Tony, muitas vezes não, frequentemente eu e o Galvão líamos ou a Folha ou o Estado, porque o Tony às vezes não chegava na hora, não entregava a lauda para você ler na hora. Então, você tinha que improvisar a notícia. Então, era bem artesanal mesmo. E essa da Maioral era muito que eu contei da Maioral, porque era uma loja que vendia camisa bonita e tal, e a propaganda, eu me lembro perfeitamente, quem gravou foi o João Besquisa, né? Que era mais ou menos assim, né? Frango você não compra na farmácia. Sapato você não encontra na pizzaria. Mas camisas finas, bonitas, você encontra na Maioral, subindo ou descendo a General, mais ou menos. E tinha outras, que eu não me lembro agora. Então. Vamos falar um pouco do Álvaro Neto, né? Que esteve com a gente, que tivemos o prazer de receber o Álvaro aqui. O Álvaro, uma pessoa fantástica. O Álvaro, ele assim, se ele não tivesse fazer nada, ele lançou o Paulo Henrique, né? Que foi a voz padrão da Discovery Channel, que foi a voz ele trabalhou na Rádio América, na Voz da América dos Estados Unidos. Né? O Álvaro era uma pessoa assim, ele estimulava muito. Então, por exemplo, contei para vocês que ele me deu a dica de como falar. Então, eu fui na Dona Dalva, acho que era Dona Dalva o nome dela, na Biblioteca Altino Arantes, peguei um livro, deve estar lá até hoje, acho que ninguém mais deu aquele livro, chama Califa Arte da Califazia, um negócio desse tipo, e que te ensinava como falar para ter dicção. Pô, aquela história que eu contei, né? Pôr o lápis na boca, falar alto de frente para a parede, etc, etc. E principalmente os locutores de São Paulo, né? Que eram muito bons. Não sei se vocês ouviram falar do Humberto Marçal, que trabalhou muitos anos na Bandeirantes, que era um locutor de primeira, né? Ele era vibrante e você via o que ele estava falando. O próprio Cid Moreira, que ninguém conhecia aqui porque não tinha Globo, era Tupi. Na Tupi tinha aquele Oliveira Neto, que ficou famoso por aquela propaganda da Bozano. Aperta aqui, aperta ali. Não sei se você já viu, faz parte do rádio essa propaganda, né? Então, o Álvaro, ele estimulava muito a gente a ler, a aprender, e foi ficando, assim, uma coisa normal. O Zé Maria, que fazia o programa da Varig na Tupi à noite, que tinha outro estilo de falar. Então, foi uma época... O Álvaro, realmente, ele foi muito... ele foi um semeador, realmente. E eu tenho muito respeito por ele, tenho muita gratidão, porque era um gozador terrível, né? Você precisa tomar um cuidado danado com ele, porque volta e meia ele estava rindo na sua cara e você não percebia. Se juntasse ele e o Galvão, então, era pior ainda, né? E o Paulo se tornou uma referência, o senhor fez citação a ele aí.
em locuções, né? Principalmente internacionais, né? Uma voz nacional lá nos Estados Unidos. Mas tem a história de como ele começou, né? Como que ele começou no rádio. A história do Paulo é bem interessante, porque, como eu contei para vocês, eu falei para o Álvaro, meu primo está precisando de um emprego aí, ele dá certo aqui, a gente, né, dá uma tutorada nele aqui. E ele apareceu com um amigo dele que eu não conhecia, que era o Paulo. Aí o meu primo conversou com ele, papapá, e o Paulo Henrique vendia carro. Não tinha nada a ver com radiolista, ele vendia carro. Aí o Álvaro prestou atenção e falou assim, você não quer ler esse texto aí, né? Aí o Paulo leu, de qualquer jeito, ele falou, quando é que você quer começar? E ele começou na Renascença. E depois bateu asas e voou, foi parar na Voz da América e tal. É a alma do vendedor, né? Pegou o estilo do rádio ali rapidinho, então. Pois é. Bem isso. E o senhor, né? Qual, assim, de tantas histórias, né? De tantas lembranças, qual que é a lembrança mais especial que o senhor guarda dessa época? Ou então a principal curiosidade? O que o senhor diria nesse sentido? Olha, são tantas as memórias boas que eu tenho. Vocês não têm noção de como eu estou feliz hoje por lembrar isso, meio século depois. É difícil pegar uma assim que foi realmente a mais marcante. Eu acho que quando me indicaram para ser o locutor revelação. Naquela época tinha o troféu Gavino Virdes, mas naquele ano eu cheguei a ser convidado. Aliás, me disseram um dia que eu ia receber, mas por motivos circunstanciais, alheios à minha vontade, não fui eu que levei o troféu, mas esse foi um reconhecimento de que eu acho que o meu trabalho realmente tinha sido importante. E a outra foi o Amaury Medeiros, quando ele falou, você vai para São Paulo, o pessoal está te esperando lá. Eu falei, imagina se eu vou para São Paulo, não sei nem chegar, não, você vai para São Paulo, você tem que ir, o pessoal está te esperando, eles estão precisando de um locutor noticiarista lá, babapá, eu não vou, não vai. Aí veio uma pessoa de São Paulo para conversar comigo, aí eu lembro direitinho, né? Naquela época não era só o Pinguim, tinha os Lanches Paulista, que tinha um chopp muito bom também, e era onde é o Pinguim hoje. Aí eu fui lá com ele, depois daquele monte de chopp, eu concordei. Aí, no outro dia, eu acordei. Falei, não vou. E foi. Aí, acabei indo, cheguei lá, mas eu realmente não me adaptava a São Paulo. Era completamente diferente da cidade que eu falei para vocês aqui. E eu já estava... Como não tinha... Porque uma coisa que eu acho que o ser humano gosta é de aprender, né? De aprender. Qualquer que seja a profissão, a atividade, eu acho que o aprendizado é uma coisa que é importante para o ser humano. E eu gostava de aprender. E como não tinha curso de jornalismo, estava ficando difícil aprender alguma coisa, porque só ouvia Humberto Marçal. Humberto Marçal, ele usa esse timbre, né? Mas, entendeu? Eu tenho até hoje um livro que eu comprei, A História do Jornalismo no Brasil, porque eu queria aprender, né? Mas estava faltando. E como eu também gostava muito de biologia, corpo humano principalmente, eu tive que tomar uma decisão muito difícil, mas aí eu acabei, para surpresa geral, pedindo demissão da agricultura e fui fazer cursinho e depois fiz medicina. Mas eu tenho Até hoje eu me pergunto, às vezes, né, quando a gente tem os problemas que tem, eu me pergunto se eu tomei a decisão certa, talvez pudesse ter sido mais feliz, né? Não sei, mas São Paulo realmente era assustador. Para mim, era assustador. Mas tem histórias aí que acho que a gente gostaria de ouvir também. Das pombinhas, como que é essa? Essa acho que eu não posso contar. Essa acho que eu não posso contar. Das pombinhas é o seguinte. O Ari Fontoura, esse tremendo ator, né? Sim. Ele fez uma novela muitos anos atrás que ele era uma espécie de gerente, eu não lembro direito, de uma casa de prostitutas. E que ele carinhosamente chamava de pombinhas, certo?
Orquestra. Muitos anos antes do Ari Fontoura, um colega meu que trabalhava junto com a gente, ele fazia um programa de auditório que iam as moças lá junto no programa. Então era um estúdio cheio de moça lá, tal, e o Auro, com aquele jeito de gozador dele, falava, porque a gente era jovem, né? Eu, Paulo, Domingos, ó, não mexo com as pombinhas do fulano. E realmente, né, nunca, e deu certo, porque ficou meu amigo até hoje, até onde é possível. Hoje ele está bem velhinho já, né? Mas é a história das pombinhas mesmo. Não mexa, porque aí... Precederam o Ari Fontoura. Ari Fontoura. Na novela da Globo. Da Globo. E o que mudou no rádio, né, ao longo dos anos? O que mudou? Não entendi. O que o senhor acha que mudou na época que o senhor trabalhava e hoje? Quais as principais mudanças, na sua opinião? Mudou muito. Mudou o mundo, em primeiro lugar. Isso é verdade. Mudou o mundo. E ao mudar o mundo, você muda necessariamente as profissões, né? Então, por exemplo, naquela época era muito valorizada o que eles chamavam de voz radiofônica, né? Que era uma voz grave, uns mais, outros menos, o estilo de falar, vibrante, etc, etc. Hoje eu acho que não é mais isso, né? Hoje basta ter uma voz comum e você pode trabalhar bem, sem problema. Agora, a tecnologia mudou bastante, eu estou vendo por aqui. Acabei de falar do eco, que não tinha. O sonoplasta ficava de frente para você, que era um crime, porque ele ficava fazendo você rir de qualquer jeito, você tinha que se controlar para não rir, imagina. O disco, né? Era um disco de vinil, long play, né? E tinha um programador que fazia isso, tinha uma pessoa que colocava, você anunciava a música, né? Chico Buarque, e aí ele punha lá, punha o pica-pau, né, em cima do disco. Então, eu acho que, assim, o que mudou fundamentalmente é a maneira do rádio se comunicar com as pessoas. Ou seja, naquela época, as pessoas enxergavam o rádio como uma forma delas se expressarem. Então, elas pediam a música que elas gostavam. Você podia fazer votação sobre, por exemplo, estou inventando, né? O prefeito vai cortar a árvore tal na 9 de julho. O que você acha? Eles respondiam, eles participavam. A figura do radialista, que era um artista, como eu falei, também mudou. Ele não tem mais esse impacto que ele tem, imagino eu, né, que ele tinha naquela época. Mas, fundamentalmente, o rádio é entretenimento e cultura. E a cultura não é só música clássica. A cultura é explicar por que aquilo está acontecendo. É assim que você forma um negócio muito importante chamado cidadania, né? E naquela época, pelo menos 40% da população era analfabeta. Analfabeta mesmo, não era analfabeta funcional. Quer dizer, a forma que elas tinham de se expressar eram essa, né? Escreviam cartas cheias de erro de português, mas elas realmente se expressavam. E eu acho que elas eram felizes, porque, vou pedir essa... Quantos namoros, eu imagino, não aconteceram, por exemplo, no programa do Coraúce, que ele falava, para quem que você oferece essa música? É verdade. Né? Eu ofereço para fulana de tal, né? Ou quando eu perguntava, mas por que da fulana de tal? Não seria outra, né? Não, é essa mesmo, entendeu? Quer dizer, esse tipo, eu acho que elas se expressavam mais, e isso aí é uma forma de cultura. Cultura não é só... música clássica, palavreada em inglês. O Álvaro, aliás, ele tinha uma coisa muito interessante. Por exemplo, você ia anunciar o cantor, então, por exemplo, né, George Harrison, né, que era o ex-Beatle que fez sucesso naquela época lá com a música chamada My Sweet Lord. O Álvaro não se importava em não pronunciar corretamente. Ele falava, nós falamos português, a gente tem que portuguesar. E ele falava assim, se você for na França, eles não vão me chamar de Álvaro, eles vão me chamar de Alvaro. E é verdade.
Na França eu vi alguém chamar alguém de alvarrô, né? Então, eu acho que esse papel do rádio e a penetrabilidade do rádio, né? Quer dizer, todo mundo tinha um radinho para ouvir nas fazendas. Então, eu acho que, nesse sentido, o rádio foi importante. O governo da época, em que pese o que se fala hoje dos militares, mas o governo conseguiu diminuir um pouco do analfabetismo com o rádio. Tinha um programa de rádio. Aí depois começaram com o rádio, com Madureza na época. Então, eu acho que o rádio ele foi assim, uma coisa muito importante para a constituição da cidadania do povo brasileiro. E, naquela época, os valores humanos eram muito respeitados. Você respeitava muito as pessoas, entendeu? Não é o que você vê hoje, por exemplo, na televisão, que, enfim... cenas que crianças... Não fica bem uma criança ver aquele tipo de cena, né? Porque tudo tem seu tempo, Sim. tudo tem o seu aprendizado. Então, eu acho que o rádio foi muito importante nesse sentido. Pessoalmente, para mim, foi muito importante, porque eu era extremamente tímido, não falava nada. Por causa do Tony, tive que fazer coisa que nem eu acredito que eu fiz. Imagina inventar uma notícia, entendeu? Por exemplo, você tinha que ler a lauda, e não tem a lauda. E você tem que ler, porque o cara está pagando. Então, você vai ler lá. O prefeito Duarte Nogueira vai a São Paulo tratar definitivamente da resolução do problema das enchentes. Você inventava. Não inventava, você lia e criava. Então, eu aprendi a falar de improviso. Isso me ajudou a ser professor, né? Estragou minha voz, porque eu tenho um monte de pólipo na garganta, tem que ficar lá alto, mas eu conseguia ser professor. Então, eu sou muito grato a esses 4, 5 anos que eu trabalhei aí no rádio de Ribeirão Preto. É o que eu ia comentar. O senhor foi noticiarista, não é? A estrutura do noticiário hoje, a produção diferente. Completamente diferente, né, doutor? O senhor pegava a notícia já redigida e interpretava. Eu tinha que interpretar. E os grandes caras da época lá, um morreu esse ano, morreu ano passado, ou retrasado, de Covid. Ele era o Zé Mário Pereira Lima. Nossa, como ele lia a notícia, aquele cara lá. Ele lendo a notícia, você via o fato acontecer. Mais ou menos como o Cid Moreira fazia na televisão. Só que ele era rápido, né? E isso aí começou a mudar já nos anos 70. Porque aquela locução rápida começou a diminuir. Por exemplo, na Brasiliense não era assim. Na Brasiliense era interpretativo. E eu lembro de uma que era outro jornalista fantástico, não sei se ele está vivo ainda, que era o João Albano. Não sei se vocês ouviram falar do João Albano. O João Albano, ele não tinha notícia, tinha 5 minutos de notícia, eram 2 notícias. Então ele te dava a notícia, mas não era para você ler, era mais para você interpretar. E naquela época, eu lembro que o sujeito chamava Cláudio Varela, não é Drauzio Varela, é Cláudio Varela. Deixa bem claro isso daí. Ele ganhou sozinho na loteria esportiva um monte de dinheiro. Então, a notícia que ele fez foi assim, Cláudio Varela ganhou sozinho na loteria esportiva tantos milhões de reais. E tudo com um pontinho. Cláudio Varela ganhou sozinho na loteria esportiva tantos milhões de reais. Cláudio Varela, sozinho, 13 milhões. Então era diferente, né? Na Renascença seria assim, Cláudio Varela ganhou 13 milhões na loteria esportiva sozinho. Então começou a mudar aí. E depois, né, assim que o senhor passou a começar, né, a faculdade de medicina, como é que foi, na época, assim, vivenciar experiências tão diferentes, principalmente ali no começo, né, depois que o senhor saiu ali do rádio e passou a ingressar na faculdade? Eu tinha muito saudade dos amigos. Tanto é verdade que volta e meia eu aparecia lá para visitar o pessoal. Fui visitar o Paulo Henrique, o próprio Coraúce, enfim, eu tinha muitas saudades deles porque foi um período muito bom. Agora, realmente não tinha tempo, porque a medicina era puxada, era de manhã, tarde, à noite, de madrugada, né? Entendeu? Então, não tinha... Para mim foi muito bom, porque
eu aprendi a falar, aprendi a argumentar, que é uma coisa muito importante, né? Fui representante da turma aos 6 anos, fui professor os 6 anos da faculdade, fui professor de cursinho à época. Então, é isso. Entendi. Passou o tempo. Não. Falei muita estamos no bobagem tempo. aqui. Fica aí para o senhor um espaço, né, para o senhor trazer essas memórias para a gente concluir aqui. E que dica o senhor daria para os jovens que ainda têm dúvidas sobre qual carreira seguir? Eu acho que eu vou falar o que meu pai falou para mim. Que é o seguinte, você pega um papel e escreve prós e contras. Aí você escreve tudo que é pró, a favor daquilo que você quer e tudo que é contra. O que for maior é aquilo. Mais ou menos isso. Eu acho que, em primeiro lugar, precisa gostar do que faz. Sim. Se você não gosta, a vida fica insuportável. Né? Você precisa gostar do que faz. Segundo, você precisa trabalhar para gostar ou para aumentar o gosto. Ou seja, você tem que aprender sempre. Então, se você fosse um pedreiro, por exemplo, eu acho que você tem que aprender e querer ser assim o melhor instalador, o melhor pedreiro, o melhor colocador de tijolo. Se você quiser ser um bombeiro, eu acho que você tem que ser o melhor bombeiro possível, trabalhar para aquilo, aprender, entende? Eu acho que nada resiste ao trabalho. Então, eu acho que na dúvida eu gosto. Como é que vai ser isso se eu tiver que acordar para fazer isso amanhã? Eu acho que é a melhor, entendeu? Porque se você falar, não vai ser bom, não faça. Não faça. Eu acho que a melhor coisa a fazer é o que gosta e dentro do que gosta, tentar fazer o melhor possível. Melhor possível. Porque o ser humano precisa disso. Ele precisa saber que ele fez o melhor possível. Não assim no sentido, se eu tivesse ido pelo lado direito, teria sido melhor. Não. Naquele momento, você tinha o lado direito e o lado esquerdo. Você achou que o lado direito era o melhor. Depois você viu que o lado esquerdo era o melhor, mas naquele momento você fez o que você podia. Então eu acho que isso é o conselho que eu daria, que é o que eu dei para os meus filhos, inclusive, né? Fazer o que gosta, batalhar pelo que gosta, que a vida não é fácil, né? A vida não é fácil, mas eu acho que nada resiste ao trabalho. A minha vida foi assim. Algumas coisas foram por acaso, como eu contei aí da minha amizade com o Tony, mas o resto eu batalhei muito. Eu fui atrás, sempre querendo fazer o melhor. Eu acho que é o conselho que eu poderia dar. Entende? Com certeza. Bom, infelizmente o Memória da Comunicação de hoje está terminando. Eu agradeço imensamente a disponibilidade do médico e coordenador do curso de Medicina da UNAERP, Dr. Reinaldo Bestetti. E os nossos agradecimentos também vão para a audiovisual de Andrei Violante e Augusto e o nosso professor e coordenador da Rádio UNAERP, Gil Santiago. O episódio da Memória da Comunicação de Ribeirão Preto está disponível no YouTube da Rádio UNAERP, no curso de jornalismo e no canal de Memória da Comunicação, assim como no site da Memória, jornalismo.unaerp.com.br/memória. Eu sou Camila Torquete, estudante de jornalismo, e agradeço a sua audiência e até a próxima produção. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio UNAERP. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Pedro Casseb. Coordenação, Gil Santiago.